Bem, meu nome é Rodrigo Gomes Pires de Lima. Eu vou falar um pouco sobre os novos métodos, principalmente focado no ecocardiografia de estresse e de contraste. Primeiro, o ecocardiograma de estresse possui diversas modalidades, entre elas o estresse físico, feito através do ciclo ergômetro, do teste ergométrico, da bicicleta horizontal, o farmacológico, através da dobutamina, dipyridamol, adenosina ou através do marca-passo, e ainda existem outros tipos de estresse físico, como o hand grip, que ajuda na aceleração da frequência cardíaca. Bem, qual é o grande impacto? Então, o baixo custo é um exame rápido, barato, prático e fornece informações adicionais, ou seja, as funções sistólicas do ventrículo esquerdo, do ventrículo direito, função diastólica, a análise das válvulas e outras questões. Possui grande acurácia e é a melhor relação custo-efetividade na investigação da doença arterial coronariana. Bem, aqui tangem alguns parâmetros do Ministério da Saúde. Então, a indicação de ecocardiograma de estresse, seja ele físico ou farmacológico, sendo feitos e utilizados através da pesquisa de isquemia, da viabilidade, da investigação da resposta hemodinâmica, tanto na doença valvar como na miocardiopatia hipertrófica, além da avaliação da miocardiopatia dilatada e diversas outras formas que nós obtemos o ecocardiograma de estresse, como por exemplo nas doenças orovalvares, próteses e diversas outras utilidades. E aí, mais uma vez, as indicações de eco de estresse pela Associação Europeia de Ecocardiografia. E o que é muito importante ressaltar é a avaliação do risco pré-operatório em pacientes que não irão realizar cirurgia não cardíaca, ou seja, aquele paciente que for capaz de se exercitar pelo menos de 4 a 6 METs ou 70 a 85% da frequência cardíaca submáxima sem isquemia, ele deve ser considerado de baixo risco de eventos pré-operatórios. O preparo é muito importante para nós obtermos um sucesso na realização do exame. Então, um jejum entre 2, 3 até 4 horas que nós preconizamos, não ingerir derivados da cafeína, suspender cigarro, assinar termo de consentimento. A história ela deve ser dirigida ao tipo de exame realizado, avaliar o tipo de estresse a ser realizado, se com dobutamina, se com estresse físico, farmacológico ou marca-passo, vir acompanhado com maior de idade. Sendo que a retirada e a suspensão de medicação anti-isquêmica, ela tem alguns poréns, como por exemplo no paciente que vai ser feito o exame exatamente para investigação terapêutica anti-isquêmica. Nesse tipo de paciente, nós não devemos utilizar ou retirar os medicamentos antianginosos. Como contraindicações, nós possuímos um infarto recente com menos de 10 dias. Indicações essas relativas a alguns grupos, eles fazem esse tipo de abordagem acima de 6, 7 dias. A hipertensão grave é uma contraindicação relativa, pois ela pode ser substituída, por exemplo, a dobutamina pelo dipyridamol, que vai até melhorar a resposta hipertensiva desse paciente. Obviamente, a gente não fará nos pacientes com insuficiência cardíaca descompensada, na cardiomiopatia hipertrófica, a não ser que o objetivo não seja de avaliar o gradiente médio, não há por que colocar esse paciente em risco
sendo um paciente previamente considerado de alto risco e com um gradiente hemodinâmico elevado. Na estenose aórtica também, pacientes com gradiente acima de 50 milímetros de mercúrio devem ser avaliados somente se for para investigação de doença arterial coronariana concomitantemente. Além disso, pacientes que irão fazer uso do protocolo de dobutamina e que irão utilizar a atropina, eles não devem ter glaucoma, nenhuma obstrução prostática, exatamente pelos efeitos da atropina. Então aqui é um slide que resume muito bem o tipo de esforço, o tipo de estresse que deve ser obtido para cada paciente, individualizando cada paciente. E nesse diapositivo nós observamos uma proporção de testes positivos e negativos com relação ao eco-estresse e o teste ergométrico, ou seja, o teste ergométrico ele tem uma sensibilidade e especificidade menor do que o ecocardiograma de estresse, seja ele físico ou farmacológico. E comparado aos métodos tradicionais considerados padrão ouro, como cintilografia, até mesmo a ressonância, ele possui maior especificidade, um pouco maior e uma sensibilidade semelhante na detecção de defeitos de perfusão e isquemia. Esse é um diapositivo da cascata isquêmica tradicional. No entanto, nós temos uma cascata isquêmica atípica em pacientes com disfunção endotelial e doença microvascular, como exemplo, pacientes diabéticos. Bem, nesse momento a gente avalia a resposta da viabilidade do paciente com uma cardiomiopatia isquêmica e a gente aguarda sempre uma resposta bifásica, que é o melhor tipo de padrão e que indica que esse paciente provavelmente há uma viabilidade e que vai melhorar, não vai possuir um atordoamento ou um miocárdio hibernado após a revascularização ou a intervenção percutânea. Já na resposta sustentada, esse paciente também pode melhorar. No entanto, ele tem menor valor preditivo para a viabilidade miocárdica do que na resposta bifásica, e ainda nós temos padrão de fibrose. Notem, portanto, nesse slide que nós temos um eco de estresse absolutamente normal. Aqui nós temos a incidência parasternal longitudinal no repouso e no estresse, uma parasternal transversal e apical. 4 câmaras e 2 câmaras. Notem também um mapa polar que ele transmite para a gente a possibilidade do reconhecimento da artéria coronariana que está sendo acometida e a parede que está sendo acometida. Quanto a isso, nós classificamos cada segmento no índice de contratilidade segmentar, onde o normal é 1, o 2 significa hipocinesia, o 3 acinesia, o 4 discinesia e o 0 é porque não foi aferido. Notem, portanto, nesse diapositivo um ecocardiograma de estresse alterado, onde nós observamos no corte parasternal longitudinal, nitidamente no repouso, um espessamento, e durante o estresse, portanto, esse espessamento ele diminui, ocorre uma hipocinesia, então nós classificamos essa região
anteroseptal como 2, ou seja, hipocinético, tanto a região septal média quanto a septal apical. Quando nós observamos o transverso aos níveis da base do músculo papilar, nós observamos que a parede anterior ela é hipocinética, a parede anterolateral ela é hipocinética, e que há um aumento da cavidade durante a sístole, durante o estresse, corroborando então, portanto, achados no mapa polar de hipocinesia. Então nós demarcamos uma hipocinesia a nível médio. E no corte de 4 câmaras, nós observamos uma hipocinesia a nível de parede anterolateral e de parede anterior. Então a gente termina de marcar o nosso mapa polar. Bem, notem nesse diapositivo, portanto, a ausência de viabilidade num paciente com cardiopatia isquêmica, com grande repercussão hemodinâmica, onde nós observamos a ausência de viabilidade principalmente em parede anteroseptal. Esse é o corte longitudinal, então, portanto, um paciente que fez o exame em repouso, baixa dose, 2,5 microgramas, 5, 10. 5,20, perdão. O mesmo paciente, portanto, os mesmos comemorativos da ausência de viabilidade em parede anteroseptal. Notem que a parede ela só se movimenta, mas ela não se espessa. Parede apical. Tanto lateral como apical anterior, apical inferior, parede inferior também. Bem, agora a gente vai falar um pouco sobre os casos de valvopatias e a gente começa um módulo com a estenose mitral. Na estenose mitral, o ecoestresse ele fornece informações sobre a capacidade funcional do esforço físico, obviamente que melhor durante o teste ergométrico, informações sobre a pressão sistólica de artéria pulmonar e informações sobre a gravidade e os sintomas. Notem os senhores nesse diapositivo que o paciente com estenose mitral assintomática, uma área valvar menor do que 1,5, ou seja, moderada, severa, pelas atuais diretrizes, grave. No entanto, que ele possui uma morfologia valvar favorável à plastia por balão, onde se tem uma pressão sistólica de artéria pulmonar menor do que 50 milímetros de mercúrio, esse paciente ele é colocado em estresse físico, onde, se ele atingir uma pressão sistólica de artéria pulmonar maior do que 60 milímetros de mercúrio, ou uma pressão diastólica de artéria pulmonar maior do que 25, ou um gradiente médio maior do que 15 milímetros de mercúrio, esse é um paciente que deve ir para a plástica mitral por balão. Notem, no entanto, no paciente sintomático, onde há uma área valvar maior do que 1,5 e que durante o exercício físico ele atingiu uma pressão sistólica de artéria pulmonar maior do que 60, diastólica de 25 e um gradiente máximo
gradiente médio, maior do que 15 milímetros de mercúrio, então esse paciente ele deve, se for favorável, fazer uma valvoplastia mitral por balão. Notem nesse slide, portanto, como é feito um paciente com 1,5 centímetros quadrados de área valvar, que durante o estresse obteve 21 milímetros,31 de gradiente médio, portanto sendo considerado um paciente com gravidade e foi levado à cirurgia. Em pacientes com refluxo mitral, esses pacientes eles merecem ser investigados para avaliação de disfunção pós-operatória de troca valvar mitral ou para predizer piora ou melhora da insuficiência mitral, seja ela de origem isquêmica ou seja ela de origem através de um prolapso de válvula mitral. Bem, na estenose aórtica, portanto, nós temos diversas utilidades do ecocardiograma de estresse. Dentre eles, avaliar o paciente com estenose aórtica grave, assintomática, o paciente com low flow, low gradient e fração de ejeção preservada ou uma fração de ejeção reduzida. Em paciente com estenose aórtica moderada sintomática e em pacientes com estenose aórtica e com suspeita de doença isquêmica. Notem, portanto, nesse slide que trata-se de um paciente com uma fração de ejeção reduzida e pelas atuais diretrizes caracteriza-se menor do que 50% e não 40% como se apresenta, e portanto que foi submetido ao estresse com dobutamina, e aquele paciente onde não tem viabilidade, esse paciente ele é indeterminado para troca valvar mitral. A gente ainda não tem benefícios ou não tem resultados de benefícios nesse tipo de paciente. A gente não sabe determinar se vale a pena operar, pois são pacientes de alto risco, tanto intraoperatório como pós-operatório. Agora, naqueles pacientes que ocorre um aumento da reserva contrátil maior do que 20% e que a área valvar ela é menor do que 1, esse tipo de paciente ele é considerado um paciente com verdadeira estenose aórtica, ou que haja um aumento de gradiente maior do que 20 milímetros de mercúrio do inicial. Notem, portanto, um paciente com estenose aórtica com um gradiente médio de 49 milímetros de mercúrio e com uma área valvar já indexada de 0,5 centímetros quadrados. Bem, a avaliação no caso de pacientes com insuficiência aórtica serve para predizer a disfunção do ventrículo esquerdo antes do diâmetro sistólico ventricular ultrapassar 55 milímetros de mercúrio e avaliação de reserva contrátil para melhora em pacientes com disfunção com proposta cirúrgica de troca valvar aórtica. Ele ainda é pouco utilizado, pois apresenta poucos estudos. E nas próteses valvares, onde nós temos uma dissociação entre o gradiente, a área e sintomas. Então, pacientes com um gradiente médio da prótese aórtica maior do que 20 milímetros de mercúrio do inicial, ou seja, vamos supor que o paciente ele chegue com 12 milímetros de mercúrio e com uma disfunção do ventrículo esquerdo, onde nós realizamos o protocolo de dobutamina e essa prótese ela aumentou um gradiente
acima de 30, no caso, 20 milímetros a mais do que o inicial. Então, esse paciente ele é considerado com possível disfunção protética. Já em pacientes com uma prótese mitral, esse valor é de 10 milímetros de mercúrio. Em pacientes com cardiomiopatia dilatada, o ecocardiograma de estresse ele serve da avaliação prognóstica e a avaliação da reserva contrátil, além de definir se as alterações segmentares elas correspondem à cardiomiopatia dilatada não isquêmica ou de origem isquêmica. E, obviamente, na miocardiopatia hipertrófica, a avaliação do gradiente hemodinâmico é muito importante para predizer o maior risco desse tipo de pacientes. E em pacientes com hipertrofia ventricular esquerda e em mulheres, o método ele apresenta uma menor acurácia com maior falso positivo e mais falso negativos. Já após o transplante cardíaco, a rejeição ela pode ser avaliada através do eco de estresse, tendo-se em vista a doença arterial coronariana acelerada e a reserva contrátil também pode ser avaliada. Esse é um método que todos conhecem como strain bidimensional, que pode ser utilizado em conjunto com o ecocardiograma de estresse. No entanto, não há grandes trabalhos sobre o ecocardiograma de estresse no pico associado ao strain. Bem, agora falaremos um pouco sobre o uso de contrastes. Bem, então quais as aplicações do contraste no dia a dia? Nós podemos utilizar a solução salina agitada, então, para avaliação de shunts intracavitários e intrapulmonares, para aumentar a captação do Doppler e através dos microbolhas, através do perfluorocarbonados, avaliação no estresse para avaliar isquemia e ou viabilidade, avaliação mais acurada da fração de ejeção, da endomiocardiofibose, fibroelastose, síndrome eosinofílica, veno compactado, sarcoidose, enfim. Avaliação de pacientes com marca-passo, bloqueio de ramo esquerdo, avaliação de massas e tumorações, avaliação de doenças carótidas e a avaliação da perfusão, onde a gente observa a microvasculatura, a avaliação de zona isquêmica, a avaliação de viabilidade ou não, do no reflow após angioplastia, avaliação prognóstica pós-transplante e na cardioplegia. Nós temos as aplicações terapêuticas do ultrassom, sejam elas para sonotrombólise, que nada mais é do que o fenômeno de cavitação que a gente consegue obter através do uso do ultrassom numa placa de aterômetro, a liberação de genes, liberação de drogas, avaliação e resposta da disfunção endotelial, da terapêutica para disfunção endotelial e na avaliação da angiogênese para reprimir tumorações. Notem, portanto, nesse slide, o estudo de borda endocárdica, um paciente com uma janela ruim, onde foi submetido ao contraste por perfluorocarbonato, no caso Sonovil, e foi obtido melhor borda endocárdica. Nesse exemplo, a gente usa um estudo de perfusão e nós observamos, portanto, o ápice, a porção apical, isso é um apical com duas câmaras, onde nós observamos a porção anterior apical toda preta
demonstrando ausência de viabilidade. Nesse exemplo, a gente pode observar um paciente com endomiocardiofibrose, onde a gente observa aquela obliteração do ápice, muito bem, e o enovelamento. No paciente com mixoma, qual seria a finalidade da gente estudar os pacientes com mixoma através do contraste? Notem que quando o paciente ele tem a opacificação completa desse mixoma, a gente pode predizer que esse mixoma ele é de origem benigna, uma vez que estudos já comprovam que o mixoma ele não tem origem tão benigna. Ele pode ocorrer degeneração sarcomatosa do tipo maligna, como é o caso do exemplo exposto. Na avaliação de trombos intracavitários, na distinção entre mixomas ou outras massas, notem que após o uso de contraste ele não opacifica, e aí nós damos o diagnóstico de trombo. Na ablação septal, na miocardiopatia hipertrófica, para termos a certeza que nós estamos no ramo septal, no primeiro ramo septal, e não estamos gerando nenhum outro tipo de infarto não controlado. E no uso da doença carotídea. Notem nesse exemplo superior que nós temos uma placa homogênea, portanto, ocupando cerca de 90% do território, que parece ser uma oclusão ou uma suboclusão, a gente fica na dúvida. No entanto, quando esse paciente ele é exposto ao contraste, nós observamos uma zona de turbulência e nós observamos também um contraste do permeio da placa, demonstrando que essa zona provavelmente é uma zona de vulnerabilidade e, portanto, um potencial emboligênico maior. Além disso, nós podemos utilizar com grande facilidade as tortuosidades, kinkings e loopings. E notem, portanto, um ecocardiograma de contrastado com solução salina agitada, onde há passagem de microbolhas antes do quinto ciclo, caracterizando, portanto, um FOP. No entanto, a gente perde a referência eletrocardiográfica, mas a gente nota um nítido aumento das microbolhas até a opacificação do ventrículo direito e o término da opacificação do ventrículo direito, passando todas as microbolhas para o ventrículo esquerdo. Além disso, nós observamos nitidamente que essas microbolhas elas vêm das veias pulmonares, caracterizando, portanto, uma fístula intrapulmonar. Esse é um exemplo de um paciente com shunt intracavitário, onde tem pouca passagem de microbolhas e a gente insona na artéria cerebral média, no segmento, nesse caso, segmento M2, onde nós observamos, portanto, a chuva de microbolhas, confirmando e corroborando o achado de um shunt intracavitário de origem cardíaca pelo forame oval patente. Bem, pessoal, é essa a mensagem que eu gostaria de passar para os senhores. Gostaria de agradecer. A gente fica por aqui e continua numa próxima aula. Muito obrigado. Até a próxima.